Oi, pessoal, espero que estejam tudo bem. Meu nome é Isabelle, eu sou petiana, eu faço parte do PET Biologia, né, da UFVJM, e a gente tem como algumas atividades do nosso PET, tá sempre gravando algumas aulas e colocando na nossa página no YouTube, né, para poder estar divulgando o nosso trabalho. E o tema que eu escolhi para falar é um tema da botânica, que é a morfologia externa de flores. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a morfologia externa de flores. Mas antes da gente entrar nas flores propriamente ditas, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as árvores, quem são as árvores, né, que têm essas flores, que têm as flores que nós conhecemos. Então, dentro da diversidade de plantas, né, que a gente vai ter as plantas que são classificadas como criptógamas e as plantas que são classificadas como fanerógamas. Hoje, o nosso foco específico vai ser em relação às fanerógamas, mas também existem as criptógamas que a gente pode estar abordando em uma outra aula. Dentro das fanerógamas, né, a gente vai ter as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas e as angiospermas são plantas que são espermatófitas, ou seja, são plantas que se reproduzem através de sementes, né? Enquanto a gimnosperma ela é uma planta, né, que possui a sua reprodução através das sementes, como a angiosperma, somente as angiospermas terão flores, tá bom? Então, quando a gente fala de flores, a gente automaticamente tem que entender que nós estamos falando de angiospermas, né? Porque apesar das duas terem sementes, somente as angiospermas terão flores. E eu trouxe aqui, antes de falar isso, eu vou falar sobre a etimologia, né? Quando a gente estuda biologia, a gente recorre muito à etimologia, à origem das palavras, né? Porque isso facilita o nosso entendimento. Então, eu trouxe aqui fanero, né? Que quer dizer em latim, né? Em biologia é sempre em latim a origem. Fanero, visível, e gamae, gametas, né? Daí que vem a palavra fanerógamas. Aí eu coloquei uma imagem aqui de uma gimnosperma, de duas gimnospermas bem famosas, né? Isso aqui são pinheiros, né? Esse pinheiro que eu não sei qual é, mas esse aqui é a araucária, uma planta bem famosa, bem emblemática que a gente tem no Brasil. E desse lado, para representar as angiospermas, eu trouxe um ipê amarelo do cerrado, lindíssimo, né? São umas plantas com flores, as nossas angiospermas. São as plantas que existe mais diversidade. E eu trouxe esse quadro para a gente entender em que momento da evolução, né, da história da Terra, da geologia, por assim dizer, né, que as plantas surgiram, que as plantas com flores surgiram. A origem das plantas, de forma geral, né, foi lá no Paleozoico, cerca de 500 milhões de anos atrás. Sempre que a gente fala de evolução e de origem, né, e de taxonomia, a gente tem que entender que a gente está falando de um espaço de tempo muito longo, né? A gente está falando de períodos muito longos. Esses processos evolutivos, eles demoram para acontecer. Então, a origem das plantas, ela se deu lá no Paleozoico, mais ou menos há 500 milhões de anos atrás. E aí, depois, né, vieram as briófitas, mais ou menos há uns 450, ainda no Paleozoico, há cerca de 450 milhões de anos atrás. Depois as samambaias, as pteridófitas, né, que foram as primeiras plantas vasculares, as primeiras plantas vascularizadas, né, elas tinham aí um sistema embrionário de vascularização, né? A gente já tinha aí nas primeiras plantas vasculares, que eram as pteridófitas. As gimnospermas, elas surgiram antes das angiospermas, né? Então, as gimnospermas, que foram as primeiras plantas com sementes, elas surgiram em torno de 300 milhões de anos atrás, ainda no Paleozoico. E logo após, assim, com um bom espaçamento de tempo, já no Mesozoico, há cerca de 150 milhões de anos atrás, surgiram as angiospermas, né? Que são as plantas que possuem flor, fruto e semente. Então,
Vamos conversar um pouquinho sobre as flores agora. O que são as flores, então? A gente pode classificar as flores como um trecho caulinar modificado. Então, a gente vai ter o caule, né? A gente vai ter as gemas, né? Que elas vão se projetar nas laterais dos caules, né? Ou lateralmente, ou axial, ou lateral, perdão, ou axial, que será na extremidade, né? Então, a gente pode classificar as flores como um trecho caulinar modificado, que foi modificando aí ao longo dos milhares e milhares de anos, né? E ela tem as plantas que se reproduzem, né? Através das flores, as angiospermas, elas têm algumas vantagens evolutivas em relação às plantas que não se reproduzem através das flores e não possuem semente, né? Então, uma vantagem evolutiva muito importante que a gente pode mencionar é a independência de água para a reprodução, né? As briófitas e as pteridófitas, elas precisam de água, né? Que vai ser onde elas vão liberar os seus esporos e vai conseguir, então, fazer sua reprodução. Já nas angiospermas a gente não tem essa dependência da água, porque a gente vai ter uma estrutura específica para reprodução, né? Então aí já tem essa vantagem que a planta ela não vai precisar da presença de estar perto ou de chuva para conseguir se reproduzir, né? E uma outra vantagem evolutiva importante é a maior proteção para o embrião, né? Se você pensar que a reprodução ela vai se dar dentro daquela estrutura da flor, então ela vai estar sempre protegida ali pela flor. O embrião ele vai estar sempre protegido pela flor, consequentemente terá um maior sucesso reprodutivo, né? Como se fosse um cuidado parental. Então a planta ela vai cuidar mais daquele embrião e consequentemente terá um maior sucesso reprodutivo, né? E além disso, as flores elas têm algumas importâncias que a gente consegue quantificar, né? Para além da sua importância por si só, sua importância evolutiva, de diversidade, de vida, né? Ela também tem algumas importâncias que a gente consegue quantificar. Por exemplo, ela tem importância paisagística, né? A minha câmera ficou aqui em cima, mas eu coloquei um buquê aqui para exemplificar, então ela tem uma importância paisagística, a gente vê flores adornando vários ambientes, né? Várias celebrações, casa, quando a gente quer trazer um charme para casa, a gente usa flores, então ela tem uma importância muito grande paisagística, ela tem uma importância medicinal, através das análises de laboratório, os pesquisadores, os cientistas descobrem quais que são os componentes, né, fenólicos, enfim, daquelas plantas, daquelas flores e consegue extrair e está usando de forma medicinal. Né? Eu trouxe até um óleo essencial aqui, né? Existem vários óleos essenciais que são feitos a partir das flores. A gente também tem o uso cosmético, né? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de leite de rosas, todo mundo já viu leite de rosas, mas não só leite de rosas, vários cosméticos que utilizam as flores algum composto das flores na sua composição. Alimentício também, né, como composição de pratos legais ou de saladas também, além do mel, né, porque o mel ele é feito com o néctar que as abelhas coletam das flores. Então, se não houvessem as flores, provavelmente não haveria abelha da forma que a gente conhece, né? E também não haveria o mel, né? Que é muito importante. E também tem importância taxonômica, né? Por exemplo, eu trouxe aqui para a gente entender melhor como que funciona isso. Essa aqui é a Eugênia dizentérica, ou o seu nome popular, que é a cagaita, né? Cagaiteira, é uma planta emblemática do cerrado, que produz um fruto lindo, um fruto saboroso e sua floração é linda, né? E a gente tem aqui a Plínia cauliflora, que é a jabuticaba. Todo mundo conhece, todo mundo já teve algum contato com a jabuticaba, né? Tanto a cagaiteira quanto a jabuticabeira, elas são da família das mirtáceas, né? E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso através dessa taxonomia
que é possível fazer através das flores. Então, as flores, elas são muito importantes no nosso estudo na biologia de taxonomia, né? Para entender qual que é a posição das plantas aí ao longo da taxonomia e do estudo evolutivo das plantas. Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente falar um pouquinho de polinização, né? Junto com o surgimento das angiospermas, surgiu um fenômeno muito importante que é a polinização. É graças à polinização que a gente tem essa diversidade enorme de vida, diversidade de plantas, diversidade de flores, né? A polinização ela é um serviço ecossistêmico que garante a nossa sobrevivência, garante a sobrevivência não só das plantas, né? Garante a sobrevivência do homem e é graças à polinização que a gente observa a vida, a gente, né, entende e vê a vida hoje como ela é. E aí eu trouxe alguns agentes polinizadores que são conhecidos. Eu não vou entrar muito nesse tema de polinização nessa aula, porque eu quero trazer uma aula depois dessa falando justamente em específico sobre sobre polinização. Mas vamos lá, eu trouxe aqui para a gente ver alguns polinizadores. Então, a gente vai ter mamíferos, né, que realizam polinização, no caso do morcego. A gente vai ter aves, beija-flores, abelhas, o mais variado tipo de abelhas. As abelhas são as polinizadoras mais efetivas do mundo. Essa aqui é a Melipona quinquefasciata, a mandaçaia de chão, é uma abelha nativa do Brasil, né? Que é também que compõe essa diversidade de abelhas que a gente tem no Brasil. A gente tem uma grande diversidade de abelhas. E essa é uma delas, a Melipona quinquefasciata. Mariposas, vários tipos de insetos são polinizadores, besouros, coleópteras, né, formigas, vários insetos são polinizadores. E recentemente foi observado um fenômeno super interessante que é um anfíbio, o primeiro anfíbio que a gente sabe que realiza polinização. Então essa perereca ela se alimenta de néctar. Aí ela vem aqui na flor e quando ela vai se alimentar de néctar, um pouco de pólen vai cair no dorso dela e ao visitar outra flor, né, ela vai realizar a polinização. Então a gente observou aí pela primeira vez um anfíbio realizando a polinização. A gente já tinha insetos, já tinha aves, já tinha mamífero e agora também anfíbios fazendo polinização. Eu trouxe aqui alguns casos excepcionais, né? Vamos falar um pouquinho dessa aqui. Essa aqui é a abelha conhecida como euglossine, né? Que são as abelhas da orquídea. Como que acontece a relação dessas abelhas com as orquídeas, né? O macho vai visitar orquídeas, outras plantas também, mas em específico orquídeas, essa relação entre a abelha das orquídeas é mais específico com a orquídea, e vai coletar o perfume dessas flores e vai utilizar para reprodução, para atrair fêmeas. Então, isso aqui é um caso de coevolução muito especial, em que o polinizador e a planta, né, o visitante e o visitado, eles desenvolveram e evoluíram de forma paralela até chegar nesse relacionamento, né, nessa relação específica, altamente específica. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter essa espécie aqui, esse gênero, é uma espécie, eu não sei o nome dessa espécie, mas esse gênero de orquídeas, né, que são as ófris. E essas orquídeas, elas se adaptaram e elas coevoluíram com essas abelhas aqui para atraí-las através da sua morfologia, né? Como que ela vai fazer isso? A flor dela mimetiza uma fêmea da abelha. E também o feromônio dela é muito similar a essa abelha fêmea. Então o zangão ele vai achar que se trata de uma abelha, vai tentar realizar a cópula e ao tentar realizar a cópula vai transferir o gameta masculino que está dentro do pólen para a estrutura feminina da flor, realizando a polinização. Então isso é um exemplo belíssimo, né, de coevolução, um evento, um exemplo muito específico, geralmente não é tão específico assim, mas a gente tem alguns exemplos específicos assim na natureza. Então agora a gente vai para as partes das flores, propriamente ditas, né? Então a gente vai dividir as flores em duas partes.
as partes férteis e as partes estéreis, né? As partes estéreis, né, como o nome já diz, vai ser a parte que ela não vai ser responsável pela reprodução da planta, mas vai ser responsável por outras coisas, né, por outros eventos, por outros fenômenos, assim. Então, quais são as estruturas que compõem essas partes estéreis da planta, né, da flor? Vai ser o pedúnculo, o receptáculo, as pétalas e as sépalas, tá bom? O pedúnculo, ele é essa estrutura aqui como se fosse o pé, vai ser a estrutura que sustenta toda o resto da estrutura da flor, né? Então, essa aqui vai ser o pedúnculo. O receptáculo, a gente pode fazer novamente associação com o nome, né? O receptáculo geralmente ele tem esse formato assim, e a gente pode associar com receber, né? Ele recebe toda a outra e sustenta todo o resto da estrutura da flor. As pétalas a gente já conhece, né? Que são essas estruturas maravilhosas que dá essa diversidade enorme aí de flores. E o conjunto de pétalas a gente conhece por corola, né? Então, a planta vai ter as pétalas e esse conjunto de pétalas é conhecido como corola. Enquanto que o conjunto de sépalas, que são, geralmente, a gente acha que são umas folhinhas que ficam aqui embaixo, né? O conjunto de sépalas a gente vai chamar de cálice. Então, aqui, né? O cálice, como eu falei, é o conjunto de sépalas e ele vai ficar aí junto com o receptáculo, né? O receptáculo vai estar conectado com o cálice, com as sépalas. E qual que é a principal função das sépalas? A principal função vai ser proteção. A gente consegue ver bem aqui nessa imagem as sépalas protegendo a flor que está por vir, né? Então, enquanto acontece a maturação da flor, naquele momento de botão floral, as pétalas vão estar protegendo essa flor. E geralmente são assim, clorofiladas, verdes, mas a gente também pode vê-las dessa forma, né? Quando a gente vê assim, no primeiro momento, a gente pode achar que é uma pétala colorida, uma pétala vermelha, mas não é, né? É uma sépala que simula uma pétala, a gente chama de petaloide, né? Geralmente é para atração de polinizadores. Geralmente é quando a flor, as pétalas, né, elas são esbranquiçadas, elas não são muito chamativas, aí a flor, a planta, né, vai se modificar e desenvolver essa estrutura que vai ser mais eficiente e vai garantir melhor a polinização. E a gente ainda tem a corola, né, como eu falei, que é o conjunto de pétalas. E a gente vai classificá-las de acordo com o seu formato. Aqui eu trouxe alguns, mas existem outras formas de classificação. Então, a gente vai ter as flores actinomorfa, assimétrica e a zigomorfa ou bilateral, né? As flores actinomorfas, elas têm essa estrutura aqui, um padrão, elas seguem um padrão, né, bem definido, assim, e a gente avalia da seguinte forma. Se a gente traça algumas linhas imaginárias, né, em cima dessa, a gente pega essa flor e olha ela de uma vista superior e traça umas linhas imaginárias, né. Na flor actinomorfa, independente do traço que eu realizar, né, do corte que eu realizar nessa flor, ela vai ser igual, né? Então, aqui nessa imagem eu consigo ver todas as linhas traçadas e elas são iguais, independente de onde eu traço essa linha imaginária. Então, essas são as flores actinomorfas. A flor assimétrica, ela não tem lados iguais, então não tem nem como eu dividi-la. Elas são plantas, a flor ela possui uma estrutura muito assimétrica, possui uma estrutura muito diferente, assim. Não tem como fazer essa divisão. E a gente ainda tem as flores bilaterais ou zigomorfas, né? É possível fazer apenas um traço, dividindo-as em dois lados, e esses dois lados serão iguais, né? Então, é assim que a gente observa se a flor é zigomorfa. Então, a flor actimorfa vai ser igual, independente da divisão. A assimétrica não vai ser igual, ela vai ser toda diferente. E a zigomorfa ou bilateral, a gente vai conseguir dividi-la em dois lados. Aqui, eu trouxe uma foto, né, de uma flor de piqui para a gente ver essa diversidade de morfologias, né, de flores.
Então, essa aqui é a flor do pequizeiro, é uma planta muito emblemática do cerrado, né? E quando a gente observa, a gente vê que tem alguma coisa faltando. Ela não possui corola, ela não possui conjunto de pétalas. Ela possui apenas o conjunto de sépalas, né? Ela possui apenas o cálice, o conjunto de sépalas. Então, aqui a gente consegue ver o botão floral fechado e o conjunto de sépalas protegendo a flor, né? E aqui ela já aberta com as sépalas, ela não possui pétalas. Então, a gente vai ver, vai ter uma variedade muito grande que vai ter ou não vai ter. A gente tem uma variedade muito grande de flores, de morfologia de flores. E continuando, né, o nosso assunto de parte de flores, a gente agora vai falar das partes férteis, né, que vai ser o androceu e o gineceu. O androceu vai ser as partes masculinas da flor, enquanto o gineceu, né, vai ser a parte feminina da flor. Então, aqui na parte masculina, a parte masculina, ela vai ser responsável pela produção de pólen, né? Ela vai ser composta aí pelo filete, aqui, o filete, e pela antera. É assim que se dispõe a estrutura masculina das flores. E a gente tem aqui ainda sinalizando a teca, né? A teca vai ser a abertura por onde os grãos de pólen vão sair. E a gente consegue classificar essas flores quanto à sua abertura, quanto à sua deiscência, onde vai sair o pólen, né? Que eu falei anteriormente, que é a teca. Então, a gente vai ter a deiscência rimosa ou longitudinal, que se abre de fora a fora aqui e sai pólen por toda essa estrutura. A gente vai ter a porícida, que vai abrir só em um ponto específico e vai sair o pólen daqui de dentro. E ainda a valvar. A valvar, pode pensar em uma tampa que abre assim. Essa que é a estrutura da deiscência valvar. Aqui eu trouxe uma foto para a gente entender como que é essa abertura rimosa, né? Que se abre de fora a fora, aqui, externalizando, né, todos os grãos de pólen. E aqui a gente vai já vai observar a parte feminina da planta, né, o gineceu. Então, a parte feminina da planta, ela é formada pelo pistilo. E o pistilo ele é formado por um conjunto de estruturas. Então, o pistilo ele vai ser formado pelo estigma, pelo estilete, pelo ovário e pelos óvulos que estão dentro desse ovário. Nessa imagem a gente consegue ver bem. O estigma vai ser uma estrutura, uma abertura aqui, né, na pontinha do pistilo, na pontinha do estilete, onde o pólen ele vai entrar. Ao longo do estilete, né, aqui nessa estrutura que vai ser o estilete, que o pólen vai percorrer toda essa estrutura. Então, a gente vai ter uma grande variedade de morfologias, né, dessa estrutura feminina, umas mais longas, algumas mais curtas. Isso tudo são mecanismos que a natureza foi selecionando, né? A gente vai falar na aula de polinização, mas são alguns mecanismos, muitas vezes, para evitar a autofecundação, né? E aí o pólen vai descer e vai chegar aqui no ovário. Aqui dentro são as câmaras, né? As câmaras onde estão os óvulos da flor. Então, o pólen vai chegar aqui no ovário e aqui dentro estarão os óvulos. Então, aqui só para a gente ver novamente, né? Aqui é a estrutura masculina, o androceu, né? Que vai ser composto pelo estame. E aqui a estrutura feminina, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Que aqui a abertura, o estigma, perdão, o estilete, o ovário. O ovário ele fica bem nessa posição aqui em relação ao receptáculo. Aqui agora a gente vai falar sobre os tipos de ovário, né? Então, a gente vai classificar o ovário como sendo um ovário súpero, um ovário ínfero ou um ovário que fica no meio termo aí, que vai ser o semi-ínfero, né? Como é que a gente observa isso? Vai ser em relação ao
voltar aqui novamente. Não dá para voltar. Mas vai ser em relação ao receptáculo, a estrutura que recebe a flor, né? Que sustenta a flor. Então, por exemplo, no ovário súpero, né? O ovário ele vai estar logo em cima do receptáculo, superior, né? Posicionalmente falando, em relação ao receptáculo. O ínfero é o oposto, né? Ínfero, inferior. Vai estar dentro do receptáculo, né? E o semi-ínfero vai estar ali no meio do caminho, uma parte para fora e uma parte para dentro. Aqui algumas fotos para a gente entender melhor o ovário ínfero. Aqui a gente consegue ver bem aqui nesse corte, né? Isso aqui é um corte lateral, em que a gente consegue ver essa estrutura do ovário ínfero com os óvulos, exatamente, os óvulos aqui dentro, né? E aqui já é um ovário súpero, né? Que ele tá para fora do receptáculo. E aqui são cortes que a gente faz e observa depois no microscópio. Essas fotos eu achei muito interessantes. Então, aqui a gente vai ter uma antera, né? Aqui, tá vendo? Essa antera aqui, que vai ser a estrutura onde vai sair o pólen. Aqui a gente tem um ovário com um corte transversal, né? Então, foi feito um corte transversal e aqui são as câmaras que contêm os óvulos. Aqui é um ovário também de corte longitudinal, então ele foi cortado lateralmente. Então, isso aqui a gente consegue ver. Enquanto aqui a gente vê 5 câmaras, nesse corte a gente vê 2 câmaras com os óvulos, né? E aqui é o... qual o nome? Só esqueci o nome. Aqui vai ser o pistilo, né? O pistilo com o estigma e o estilete e o ovário. Então, eu trouxe essa imagem aqui só para a gente recapitular, né? Que a flor ela vai ter as estruturas férteis, as partes férteis e as partes estéreis, né? Sendo as partes estéreis compostas pelo o pedúnculo, o receptáculo, né? A corola e o cálice. E também a gente vai ter as partes férteis, né? Que vai ser o androceu, que vai ser a estrutura masculina, que vai ser o conjunto de estames, né? O estame ele vai ser composto pela antera, onde libera os poros, perdão, onde libera os pólens, né? E o filete. E o gineceu, que é a parte feminina, vai ser composto pelo estigma, a abertura, o estilete, que é todo esse caminho que o pólen vai percorrer, e o ovário com, aqui, nessa imagem dá pra ver bem, os óvulos, né, e a placenta dentro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula só pra gente entender alguns conceitos, né, alguns conceitos básicos. E posteriormente eu irei gravar uma aula sobre polinização. Espero que vocês tenham gostado e até mais!